Alô, pessoal. Eu vou trazer aqui um pequeno relato aqui, uma pequena situação que me chamou a atenção. Eu conheço um rapaz que ele é instrutor de academia, onde eu faço treino, aquele típico escravoceta. Típico escravoceta, mangina, que dentro da academia ele só dá atenção para mulheres, né? E aí ele tem página nas redes sociais onde ele promove conteúdos sobre saúde, sobre treinos, dá dicas, né? Eu sigo ele lá, eu gosto de pegar as dicas dele lá de treinos, enfim. Ele é um jovem, 20. Eu, pela cara dele, jogando muito, eu acredito que ele tenha 25 anos, não mais que isso. E ele é todo malhadinho, todo. É o que a gente chama aqui de. É o rato de academia, né? Ele dorme em casa e mora na academia. E aí, outra característica que eu já tinha percebido, eu não sei qual é a igreja que ele faz parte, mas pelas publicações dele, eu arrisco que ele é evangélico. Porque ele posta. Eu falei aqui que ele posta coisas de saúde, de treino, mas ele posta muitas coisas também da religião. São passagens da Bíblia, orações. Ele pega aqueles vídeos do TikTok, né, que falam em bênçãos, em Deus, louvores, essas coisas, sempre está compartilhando lá nos rios, status, enfim, de rede social. E aí hoje, quando eu passando aqui, eu estava almoçando ali ainda há pouco, e eu me deparo com uma fala dele. E aqui ele não se identifica, vocês não, assim, o que importa é a mensagem, não quem é o autor dessa fala, né? Então eu tô falando de um aparelho e com outro aqui para fazer a captação do áudio. Então eu vou soltar aqui, serão duas falas aqui seguidas, como se fosse um status, né, do Instagram. Então vamos ouvir aqui. E aí, na verdade, serão três falas, né? Depois tem uma fala aqui que ele acrescenta, que é uma fala respaldada na Bíblia. Então vamos ouvir o rapaz. Então, relato pra vocês aqui absurdo que aconteceu essa noite. Essa noite eu não dormi. Eu não gosto de Reels, eu gosto de TikTok. Eu viciado no TikTok, eu não gosto de Reels. Mas essa noite, por não sei qual motivo, eu fui ver Reels. Aí, beleza. Aí, passando Reels, começou a aparecer curtida das meninas aqui no meu Instagram. As meninas que eu falo, assim, que eu tenho mais um grau de intimidade. Eu conheço, eu converso, eu tipo assim. Tipo assim, 99% apareceu. Que eu passei a noite também, né, vendo Reels. 99% das meninas apareceram, né? E tipo assim, velho, eu fiquei impressionado, que só coisa absurda elas curtindo. Porque curte, né? E fica o coraçãozinho lá e aparece a carinha delas lá no Instagram delas. Mulher falando que traiu o namorado com 3, mulher falando que tá com um enganando e pegando um amigo dele, mulher falando falando, né? Curtindo, né? As coisas que falava isso. Ia tirar a roupa e o namorado não podia saber porque o outro tava com o chupão de outro. Então quem casou, meu brother. Na verdade não, porque eu vi mulher casada lá, né? Comentando também um negócio sobre traição. Comentando não, curtindo. Já as bagulhos de traição, das curtidas delas lá, um negócio tipo confirmando, dando aval pro negócio. Eu falei, puta que pariu, velho. Fudeu, viu? E aí, o que a gente faz, homens? Galera, e os homens ainda aqui na resta? O que a gente faz? Fudeu. Ou a gente aceita essas putarias, essas bagaceiras, ou morre solteiro. Puta que me fudeu, bicho. Eu fiquei abismado, aí na moral, eu fiquei desacreditado. Eu fiquei assim, velho, arrumei tudo que eu conheço. Caralho, eu pensava nessas meninas, bicho, que pra curtir os negócios que elas curtiram, elas têm que estar dando algum aval, pô. Ou elas fazem, ou elas concordam, elas estão dando aval, dando ok. Porque bonito não é, então. É complicado, viu? Dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que
os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás. Ele colocou essa passagem aqui da Bíblia, mas vamos lá, eu queria fazer aqui algumas considerações, né, acerca dessa fala dele. Eu já conheço esse rapaz já tem um tempo, e esse tipo de postagem não é a primeira vez que eu vejo, eu já tinha visto outras, só que o que difere o que eu vi lá atrás com essa postagem, né? É porque antes eu sempre via ele muito moralista, assim, sempre nessa pegada, né, de que a mulher de verdade, né? A mulher de verdade, ela é assim, ela é assada, a mulher cristã, a mulher de Deus, e que o homem deve casar, o homem deve ter a sua família. Ele tem a pegada conservadora, sabe? A conservadora cristã. Mas eu ainda sentia, assim, uma esperança nele, sabe? Por mais... Era como que, tipo assim, tá, eu tô vendo essas coisas, eu tô vendo que tem isso, não, mas ainda existe um legado, existe um remanescente. Sempre ele... é igual... Eu me lembro quando eu fiz parte do movimento da Real, a gente falava das mazelas, da mulher pilantra, da mulher vagabunda, tipo assim, né? Mas sempre se falava da mulher honrada. Não, mas existe a mulher honrada, existe a mulher exceção, sabe? Tu tem que ter paciência, investe no teu desenvolvimento que você vai conseguir. Essa mulher também, ela está à procura de um homem bom e decente. Desculpa. Tá, ela tá nessa pegada, então... Muitos ali, inclusive até hoje, né? Quem trabalha com essa linha de pensamento consegue até ter mais seguidores, né? Tem mais pessoas, porque é isso que a maioria dos homens, muitos homens querem, né? Encontrar essa mulher boa, essa mulher de valor, enfim. Já aqui eu senti uma fala assim, ansiosa, nervosa. É porque aqui você só ouviu o áudio, mas esse rapaz estava com um semblante de choro. Não tem? Quando a gente diz assim, não, eu tô rindo pra não chorar. Meu Deus, assim, chega, ele botava a mão na testa, assim, passava aqui por sobre os olhos, assim. E tipo, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Fudeu. Eu senti, assim, uma angústia nessa fala, porque parece que ele tinha uma expectativa muito grande e, de repente, em postagens de putaria, em postagens que enaltece o comportamento devasso, ele viu 99% de mulheres lá aplaudindo, curtindo, mandando coraçãozinho, comentando, né? Ele ainda não entrou no grupo das palitas, né? Eu não sei se ainda tem esse grupo, mas foi um grupo muito famoso. Os caras criavam um perfil fake, como se fosse de uma mulher, e entrava no grupo das palitas. O grupo das palitas era no Facebook, era um grupo tipo feminista, sabe? Um grupo feminista onde as mulheres desabafavam. E aí muitos homens entravam de maneira infiltrada e printava ali os textos, as mensagens, né? E tinha cada confissão, sabe? Cada confissão, mulher casada que traiu o marido, mulher que já fez suruba. Eu vou deixar aqui, nesse momento eu não vou poder dar sequência a essa gravação. Eu vou concluir aqui, pausar, porque eu vou ter que fazer um negócio ali, mas depois eu vou voltar aqui para dar sequência a essa gravação, porque ontem também aconteceu uma situação, eu encontrei uma pessoa que foi assim, tipo uma amiga de infância minha. Essa mulher hoje, ela é da minha idade, ela tá com, ou seja, 41 anos, e nós fazemos aniversário bem próximo. Eu faço aniversário no dia 26 e ela faz no dia 27. Ela é filha de uma mulher que foi amiga de minha mãe aqui, é um pessoal que a gente conheceu. Desde que eu me entendo por gente, eu conheci esse pessoal. E ela mora hoje em São Paulo. Ela, umas tias, um bocado dessas. Tem pessoas aqui, a avó dela mora aqui, tem um pessoal aqui, mas outros se mudaram para Goiânia, para São Paulo.
Mas todo ano ela vem visitar a avó dela. E aí ela tá aqui. Aí sempre quando ela vem, ela entra em contato comigo. É no mesmo bairro aqui que eu moro, alguns quarteirões aqui da minha casa. Ela entra em contato e me avisa: Ô, Vitor, eu tô aqui. Sabe, vem aqui pra gente bater um papo, vem aqui. Ontem ela me convidou para um lanche. Eles foram uma turma, um pessoal, eles estavam acho que umas 8 pessoas. E foi 2 carros com um grupo, né? Para passar a tarde num certo local, um local muito bom aqui, e ela me chamou. Ela falou: tu vai estar ocupado agora à tarde? Você quer ver? Hoje é sexta, ela me ligou na quarta. Ela falou: amanhã à tarde, às 15 horas a gente vai sair. Eu queria muito que você fosse com a gente, pra gente sentar, bater um papo. E eu aceitei o convite dela, tá? E eu vou contar o que foi que aconteceu nesse encontro, tá? Me aguardem aqui já eu venho com a sequência aí pra me relatar, que é uma situação que se liga a esse post desse rapaz, né? Tem mais uma coisa que eu já ia esquecendo, né? Pra fechar aqui essa parte desse rapaz. Eu acho que ele ainda vai se frustrar muito. Eu acho que ele ainda não viveu nenhum terço da Rage, que talvez ele vai viver se ele é de igreja. Se ele é da igreja e se ele acredita em todas esses contos, né, que nos é passado desde pequeno sobre relacionamentos, eu acho que ele ainda vai se frustrar muito. Existe um processo na mente que se chama resistência, que nem todas as pessoas é de imediato. É no primeiro contato com a realidade que a pessoa aceita. Às vezes ainda vai ter que quebrar a cara muito, ainda vai sofrer muito para chegar o dia que ele vai dizer: não, agora eu aceito. Por mais dolorosa, por mais ruim que seja essa realidade, mas eu aceito que é assim. Mas até chegar esse momento, muito provavelmente ele ainda vai renegar. Ele vai negar, ele vai seguir pelo que as pessoas falam. Não, você está generalizando. Não é assim. Nem todas são assim, nem todos são assim, né? Não generalize. E aí vai continuar sempre naquela perspectiva de que eu mereço, eu sou capaz e eu vou conseguir algo de muito bom. Eu vou conseguir encontrar a mulher exceção, eu vou encontrar o casamento de Deus, né? E ainda vai se aventurar muito, né? E sofrer. Essa é a probabilidade maior. Pois tá bom, meus amigos. Depois eu retorno aqui, tá bom? Eu tô de volta, pessoal, para dar sequência aí o depoimento que eu me comprometi. Isso aqui é um conteúdo extra, assim, que não estava na minha programação, mas foi um fato que aconteceu, eu achei interessante partilhar aqui com vocês. Na fala anterior, eu mencionei aí da quantidade de mulheres que expõem esse lado devasso, né? A sua devassidão, o seu lado promíscuo. E ontem eu testemunhei uma cena que eu fiquei constrangido, e não foi nem por mim, não foi comigo, mas eu fiquei constrangido por conta do marido dessa mulher, vocês vão entender. Tem uma família que muito tempo atrás eu já comentei desse pessoal aqui no canal, mas eu vou frisar assim rapidamente, só para que todos nós nos situemos aqui do contexto, de quem que eu me refiro. Eu já falei de uma família, de uma senhora, hoje ela é uma idosa já, acho que já deve ter seus 80 anos, que ela teve... Deixa eu contar aqui na cabeça quantas filhas foram, meu Deus. 1, 2, 3, 4... eu vou chutar aqui, mas se minha contagem não está errada aqui, foi 7 filhos. Ela teve 6 filhas mulher e um homem. Essa senhora, ela se tornou amiga de minha mãe há muitos anos aqui no bairro. Ela, principalmente na fase da minha infância, nós moramos muito próximos dela. Uma família muito pobre e desestruturada. Essa senhora, ela foi casada 2 vezes. Ela casou e ficou viúva 2 vezes. Do primeiro casamento, ela teve 2 filhos. Uma filha mulher e um filho homem. Aí o marido morreu, ela casou de novo. Ela teve mais 5 filhos desse segundo casamento. E o marido morreu também. Mas assim, sempre foi a desestrutura. Todas as filhas dela, eu acho que com exceção de uma das filhas dela já é falecida. Acho que uma, que foi essa que faleceu morreu de problemas renais.
fazia hemodiálise, foi a que eu lembro, assim, de ter casado e que não virou prostituta, mas as outras filhas, todas viraram prostitutas, mãe solteira. Era aquela casa cheia de menino, morava num barracão de madeira, e eram as filhas parindo ali, aquela casa cheia de meninos. E como eu morava perto, as filhas da filha mais velha dela, praticamente da minha idade, né? A filha mais velha dela é da minha idade, que é essa aqui de quem eu irei falar hoje. Eu vou dar um nome a essa menina, essa mulher, de Carla. Carla é uma velha, é uma neta da Dona Maria. Eu vou chamar só assim, para simplificar aqui, né? Carla é uma das netas mais velhas da Dona Maria, que é uma senhorinha crente da Igreja Assembleia de Deus, amiga de minha mãe, que crescemos juntos ali. Na minha visão, eu nunca vi aquela velha como uma pessoa muito gente boa. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas imagine que para essas filhas serem o que são, e agora está se desdobrando nas netas também, é porque ela também ela não foi assim uma boa referência, né, como mãe. Eu mesmo, assim, eu não ando na casa dela para visitar a velha. Mas essa neta dela, Carla, foi muito amiga minha e de minha irmã quando nós éramos crianças. Todo dia a gente brincava. Ela ia lá para casa, às vezes eu ia lá para casa dessa velha. E a velha tem uma língua federal, meus amigos. Eu não vou, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu não sou muito chegado nela, porque quando eu era criança, eu levei surras da minha mãe por mentiras dela. Minha mãe não acreditava em mim, né? Quando eu era criança. Ela acreditava em todo mundo. Então, assim, eu fui punido de coisas que eu não fiz. Tipo assim, ela inventava coisas pra contar pra minha mãe. Tipo assim, que eu tinha batido no neto dela, que eu tinha xingado ela, sendo que eu não tinha feito isso. O que acontecia? Como eu ia lá pra brincar, eu ia mais a minha irmã pra brincar com essas netas dela, netas e netos dela. Aí quando ela tinha a oportunidade de ver a minha mãe, ela relatava coisas que eu teria feito, sendo que eu não tinha feito. E aí sempre a versão dela que valia, né? Eita, já vou ter que buscar uma água ali. A garganta começou. Então assim, olha, quando eu já estava adulto, me lembro quando meu pai saiu daqui de casa. Vocês acreditam que essa velha, a Dona Maria, e uma das filhas dela, que é prostituta, começou a dar conselhos para minha mãe ir atrás dos feiticeiros, ficava dando indicações. Olha, irmã Ivanilde, a senhora vai no terreiro acolá, vai naquele feiticeiro acolá, que ele cobra um valor, que ele faz uma macumba, faz uma coisa lá e traz o seu marido de volta. E a minha mãe acabava, na época ela já era beneficiária do INSS, ela pegava aquela renda que já a gente passava baixo só com aquela renda e ia gastar. Uma das filhas dela, inclusive eu já contei relatos a filha caçula dela, ela pariu 3 filhos, 3 é os que ela criou, né, que tá lá, ela mora com a mãe dela até hoje, mas teve outros 5 abortos. Eu já falei dessa situação aqui também. Ela fazia aquele tipo de aborto macabro, onde ela deixava o feto com 6 meses, 7 meses gerado na barriga para depois esquartejá-lo e tirar para fora, né, os pedaços da criança. Fez isso várias vezes. E hoje ela e a mãe dela, as duas na igreja. Ela paga de missionária, essa mulher, essa que fez esses abortos, né? Então, assim, eu não sou de frequentar. Ela já andava. Ela era muito de andar aqui em casa, mas um dia eu tive um atrito. Há quase 20 anos atrás eu tive um atrito com ela, porque um dia eu conversei com ela sobre essa situação. Eu reclamei com ela essa questão dela ficar dando conselhos e indicações para minha mãe gastar dinheiro com os feiticeiros, né? Eu digo, eu muito me admiro a senhora que é uma mulher da igreja, uma mulher cristã. Falei, tinha tantas formas de você ajudar, você poderia chamar minha mãe para um grupo de oração, uma campanha de oração, não ficar... Enfim, né? Depois que eu tive esse atrito com ela, por conta disso, aí ela parou mais de andar. Ela ainda anda, ela vem aqui, mas é muito difícil. Sei lá, uma vez no ano que ela vem aqui. A minha mãe anda mais lá do que ela aqui.
Eu só ando na casa dessa velha quando essa neta dela, a Carla, vem. E ela... Aqui eu vou falar de um lado bom e um lado ruim da Carla. A Carla é uma mulher hoje com... Pessoal, eu tô na dúvida. Eu falei ainda agora, eu falei que depois eu fui lembrar aqui, nós não somos do mesmo ano. Nós temos as datas de aniversário próximas. Eu sou do dia 26, ela é do dia 27 de junho, mas eu acho que ela é de 85. Depois eu fui me lembrar aqui. Depois eu lembrei porque ontem mesmo ela recordou a idade dela, né? Então esse ano ela fez 40 anos. Ela lembrou do meu aniversário no dia 26, ela tem meu contato de WhatsApp e ela entrou em contato, mandou áudio pra mim, me desejando coisas boas. Pessoal, assim, se vocês verem ela é muito agradável. Ela é muito simpática. É até meio assim, é uma coisa antagônica quando eu falar do perfil de pessoa dela e o que ela já fez da vida dela. Só que assim, o que entre aspas, né, ela fez de ruim, só foi um ruim pra ela. Eu desconheço assim, dizer assim, não, a Carla ferrou com a vida de alguém acolá, ela prejudicou a vida de alguém. Eu não conheço muito essas histórias. Ela tem umas irmãs que são bem piores do que ela. Ela tem uma irmã, por exemplo, uma das irmãs dela chegou a atear fogo na casa do próprio pai, o pai que a acolheu. Ela tem uma outra irmã que faltava se matar com a mãe dela, as duas brigando. Já a Carla, desde menina, assim, eu sempre senti ela mais controlada. Eu gostava dela, assim, porque a gente brincava, ela não era aquela menina agressiva, aquela menina que não desse certo a nossa amizade. Eu não gosto, quando eu era menino, se eu tivesse uma amizade que me batesse, que me maltratasse, eu não ia querer continuar essa amizade, né, ali. E ela é hoje ela parece uma baleia. Meus amigos, ela tá gorda. Ela é bem baixinha, branquinha, ela é branca, do cabelo liso. A mãe dela teve 4 filhas de 3 homens diferentes. A Carla foi de um homem casado, a segunda foi de outro homem casado, e as 2 últimas ela teve de um homem com quem ela casou. Casou, pariu essas 2 meninas e depois abandonou, deixou pro próprio pai criar. Uma família completamente desajustada, meus amigos. Essa que eu vou falar aqui, eu diria que é a menos pior. Se eu for contar o caso de cada um das filhas dessa mulher, essa neta dela aqui é a menos pior, que eu sei. A Carla é bem branquinha, cabelo liso, o cabelo dela é cortado aqui quase em cima do ombro. Ela tá gorda, ela é aquela mulher gorda da bundona, sabe? Aquele quadrilzão largo, uma bunda gigante, peituda. Quando ela era mais nova, quando ela era mais magra, eu achava ela bonita. Bonita de rosto, bonita de corpo. Mas a idade foi chegando, ela casou, engordou muito, então eu não acho mais ela bonita como ela era antigamente, né? E aí ontem, então vocês já estão sabendo, né? Não, mas peraí, deixa eu contar um pouquinho mais, né? Essa menina, Carla, quando ela chegou ali na idade de 13, 14 anos, ela foi uma das amigas de minha irmã e minha também, que a minha mãe nos proibiu de ter amizade com ela. Principalmente a minha irmã. Proibiu mesmo, não quis. Por quê? Porque ela começou a se prostituir. Adolescente ainda. Pessoal, eu digo que seria um milagre essa menina não se tornar uma prostituta, porque ela tinha... A mãe e as tias eram o ramo, todas. Todas eram desse ramo aí, da prostituição. Então, assim, foi o que ela aprendeu. Morava dentro da casa da avó, mas as tias ali passavam a noite na rua, andava vestida igual puta. Enfim. E ela, a outra irmã dela, as outras mais novinhas, todas seguiram nesse caminho. Todas seguiram nesse caminho da prostituição, da devassidão. E ela, eu acho que antes dos 18 anos ela foi embora daqui. Praticamente as 4 irmãs foram embora para Goiânia. Aí 2 retornaram aqui para o Pará. Eu sei que ela tem 2 irmãs que moram numa cidade aqui no estado do Tocantins.
Tem uma que permaneceu em Goiânia, que eu acho que é prostituta até hoje. E tem outra que é essa, e a Carla, que mora em São Paulo atualmente, né? Se mudou para São Paulo. Quem que a convidou para morar em São Paulo? Ela tem uma tia. Eu vou chamar aqui essa tia dela de Keila. Keila é irmã da mãe da Carla, filha de Dona Maria, né? A Keila foi bem novinha. Ontem, inclusive, ela está aqui na cidade. Ela está aqui visitando a mãe dela. Ontem, na ocasião que eu fui lá, ela estava lá. Conversei um pouco com ela. Ela falou: eu fui-me embora daqui para São Paulo. Eu tinha 18 anos. Pessoal, a Dona Maria hoje, ela mora numa casa muito boa. A casa dela é toda murada. É uma casa construída, rebocada e pintada, forrada, com piso, toda mobiliada. Ontem mesmo ela estava comentando para mim. Ela falou: olha, tu sabe, aquela casa todinha fui eu que construí. Todos os móveis fui eu que construí. Mamãe hoje ela recebe um salário mínimo, mas assim, o salário mínimo é para ela comprar as coisinhas dela, os remédios, roupa, coisa, porque a despesa do supermercado eu mando todo mês. Eu pago a energia dela e a compra do supermercado. E eu não viajo para outras cidades, você vê, eu não... A gente tava conversando ontem, aí falou-se de viagem, né? Eu falando que quando eu tô de férias eu gosto de viajar também. Aí ela falou: né, mas eu não viajo para essas regiões porque as minhas férias eu prefiro vir passar com a minha mãe aqui. Minha mãe já tá velhinha, idosa, né? Então enquanto ela tiver vida, minhas férias vai ser para vir estar com ela. O que eu não quis, assim, ser indiscreto, né? Me deu vontade de perguntar: mas você trabalha de quê? Eu não perguntei porque eu sei qual é o trabalho dela lá. Eu já sei, há muitos anos eu sei qual é o trabalho dela. Ela é prostituta. Hoje eu acho que ela já é uma cinquentona. Eu não sei se ela ganha. Não, cinquentona, não sei. Realmente eu não sei, eu não tô lembrando a idade. Mas se não for 50, deve ter uns 48. Já é uma coroa já. Mas ela bancou e banca a mãe dela até hoje com dinheiro da prostituição, fazendo programa. E eu sabia que quando a Carla foi morar em Goiânia e depois ela foi para São Paulo, o ramo dela de ganhar dinheiro era sendo prostituta. Quando foi ontem... Não, quando foi... A Carla chegou, a turma dela veio... Tá quase toda a família reunida aqui, que mora em São Paulo, que mora em Goiânia, estão tudo reunidas aqui. Quando foi na quarta-feira, ou seja, antes de ontem, ela entrou em contato comigo e falou assim: Vitor, tu ainda não veio aqui em casa, eu tô querendo te ver. Falou: eu tenho um convite para te fazer. Amanhã a gente vai para um passeio. Nós vamos para um banho, acolá, um lugar muito bom. A gente vai sair daqui às 15 horas. Se você quiser nos acompanhar, quiser passar um horário lá com a gente, vem para cá que daqui a gente sobe. Daqui nós vamos para lá e vamos tomar uma cerveja, comer um lanche, alguma coisa e vamos bater um papo. Ou seja, eu tô de férias, não tava fazendo nada. Eu falei: quer saber? Vou lá junto com ela, vou bater papo com a minha amiga, né? Aí ela disse assim pra mim, ela falou: eu trouxe o meu esposo. Ela falou: eu sou casada há 10 anos, mas meu marido nunca tinha vindo aqui. Realmente, ela já nos anos anteriores, esses últimos anos, quando ela vem com a filha, com a tia, com os primos, mas o marido ela não tinha vindo ainda, né? Inclusive eu tenho ela numa rede social e eu não vejo fotos dela com esse marido. Isso já tinha me chamado a atenção. Ela posta muitas fotos com a filha dela, ela tem uma filha de 10 anos de idade, mas o marido não. E aí eu falei: fechado. Eu falei: amanhã às 15 horas eu vou chegar aí na casa da sua avó e daí nós sobe lá pro local, né? E assim eu fiz. Cheguei lá às 15 horas. Ainda enrolamos um pouco. Nós fomos sair da casa, já eram umas 16 horas para irmos para esse local, né? Onde a gente foi passar Nós ficamos das 16 horas até umas 19. 19 horas a gente veio embora. Mas antes de eu falar dessa situação da Carla, o que foi o constrangimento que aconteceu, houve um outro constrangimento, uma cena que para mim ainda foi pior. Eu já estava esquecendo dessa situação. A Carla, igual eu falei, elas são 4 irmãs, né? A irmã caçula, ela tem uma irmã, eu não sei a idade daquela menina, mas hoje, não sei, eu vou chutar uma idade, talvez ela já tenha seus 26 anos. Ela é bem mais novinha. Ela não tem 30 anos ainda não, é novinha. 25 ou 26 anos, a irmã caçula. Há muitos anos eu já sei que essa irmã dela é lésbica.
Ela é lésbica, assumida. E, pessoal, ela não é aquela lésbica metida machona. Ela é uma morena, ela é bem moreninha, do cabelo crespo. Eu acho ela bonita, a irmã dela. Ela é uma morena, cabelo crespo, mas bonitinha de rosto, bonita de corpo. Eu acho ela, talvez das 4 irmãs, pra mim, ela é a mais bonitinha das 4. E eu acho ela muito simpática também. Fazia tempos que eu não a via, né? E aí, quando eu cheguei lá, bati no portão, alguém abriu, eu entrei, cumprimentei todos, né? E aí a velha, a dona Maria, tava com uma vassoura varrendo o quintal. Eu sentei numa cadeira na área do fundo da casa. Ah, entra pra cá, aí sentamos lá. Aí elas estavam se arrumando, botando lanche, botando as coisas dentro de uma caixa de isopor. Mulher enrola, né? Eu já previa. Na verdade, eu tava ali, era pra estar um pouquinho ali, bater um papo com elas, né? Não era necessariamente por causa do passeio, né? O passeio, vamos, então eu vou junto. Mas o objetivo maior era conversar ali com elas. De repente, essa irmã, eu vou chamar ela aqui de Jéssica. Vou considerar a irmã caçula da Carla como por nome Jéssica. Aí eu falei assim, eu digo, Jéssica, você tá morando aonde? Aí ela, eu tô morando no município tal, lá onde meu pai. Eu moro com meu pai. Eu falei, tua irmã? Aí ela falou, não, minha irmã até pouco tempo atrás morava. Essa irmã da Jéssica, ela não é muito certa, não é muito boa da cabeça, não. Ela foi quem, eu mencionei aqui, isso é uma outra história, mas ela, por um motivo torpe, ela chegou a incendiar a casa do próprio pai. O pai dessas 2 irmãs, ele já é casado com outra mulher, enfim. Mas me parece que é uma boa pessoa, porque mesmo as filhas já grandes, largada no mundo aí, ele acolheu elas quando elas precisaram, né? Não, quiser vir morar comigo aqui, a casa está à disposição. O pai delas não é um senhor, assim, ruim de situação. Eu acho que pelo que eu lembro, ele era um homem, ele é aposentado da empresa Vale do Rio Doce, ele tem um bom salário no final do mês, é uma coisa assim. E ele falou, não, hoje só eu que tô morando com meu pai e a esposa dele. A minha irmã já arrumou um homem e tá morando mora lá na casa dela, né, por conta dela. Aí eu falei assim, eu digo, então você não quis casar ainda, né? Eu digo, tu casou, isso é... Eu digo, menina, eu tô te perguntando assim porque faz tempo que nós não se via, né? E só pra me atualizar mesmo, eu digo, tu tá igual eu, né? Eu também tô solteiro. Aí ela disse, não, eu tenho minha namorada. Ela falou, eu tenho minha namorada, já tem 9 anos que eu namoro com ela, mas assim, cada uma na sua casa. Mas a gente, inclusive ela tá aqui, ela veio comigo, só que ela não tá aqui na casa da minha avó. Ela tá na casa de uma amiga minha, mas eu tenho meu relacionamento já de 9 anos. Ela falou, tu já sabe, né, que eu sou lésbica? Eu sou lésbica, eu gosto de mulher. Aí eu falei, sim, eu já sabia. Eu falei, eu acho que você mesmo já tinha me falado uma vez. Aí eu sorri, eu digo, menino, mas 9 anos. Eu falei, 9 anos e eu digo, vocês não quiseram casar ainda. Aí ela disse, não, por mim nós já tava casado, Vitor. Eu faz tempo que eu já queria estar casado, eu já queria era morar junto com ela, mas o problema é que ela tem dificuldades, ela não se assume, ela tem medo da família dela, sabe? Aí eu falei assim, eu digo, os pais dela não sabem. Eu digo, eu acredito que sabe. Esse tanto de tempo. Ela falou, não, sabe, mas fica assim, ela não comenta. Aí eu falei assim, então o teu namoro com ela é sigiloso. Você namora escondido. Ela falou, não, assim, a gente... Pra família dela, pros pais dela, a gente trata assim como se nós fossemos amigas, né? Mas eu acho que eles desconfiam. Mas ela é minha namorada. A gente... Tem vezes que ela... Meu pai já aceitou. Ela falou, meu pai já aceitou. Tem vezes que ela dorme comigo, ela viaja comigo agora mesmo. Eu vim passar férias aqui, ela veio comigo. Minha última frase pra ela, tô contando exatamente como foi que o diálogo aconteceu, né? Aí eu falei assim... Eu falei, não, mas isso aí... Eu digo, isso aí é... Eu digo, talvez é porque ela ainda dependa. Eu acho que é porque ela ainda depende, talvez, desses pais. Porque eu te digo que quando... Sei lá, chegar um dado momento assim, que ela... Vocês duas forem morar juntos, ela não depender mais de pai e de mãe e tudo, essa família pode até criar uma resistência ali no início, mas depois aceita. Ah, meus amigos, quando eu falei isso, a velha virou cão, meus amigos. A avó dela, a dona Maria. Ela tava com a vassoura na mão, ela caminhou assim perto.
Meus amigos, mas essa mulher esculhambou com essa neta dela. A Jéssica estava sentada assim numa cadeira de macarrão com a lixa, lixando a unha dela ali. Mas brigou, meus amigos, brigou com essa. E o pior é que eu peguei um pouco pra mim aquela situação assim, porque ela não falou muitas coisas comigo, mas ela iniciou a fala tipo assim: ai, você tá dando apoio pra ela? Você tá dando apoio pra ela casar com outra mulher? É? Pois deixa eu te falar uma coisa, eu não concordo com esse tipo de coisa não, tá? Infelizmente eu tenho que ela vem pra dentro da minha casa aqui, ela está dentro da minha casa, porque infelizmente eu não posso renegar porque é minha neta, mas ela sabe muito bem que eu não aceito. Eu não concordo e não aceito com uma coisa dessa. Ô Jéssica, me fala aqui uma coisa. Onde é que tu já viu na Bíblia, onde é que está escrito na Bíblia que Deus autorizou uma mulher se casar com outra mulher? Ou um homem se casar com outro homem? Você sabe muito bem que isso é pecado, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, do Satanás. Deus não deixou isso, Deus deixou o homem foi para a mulher. Deus fez o homem, foi para a mulher e fez a mulher para o homem. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Eu mesma, eu me casei foi 2 vezes. Eu me casei 2 vezes, tive 7 filhos e nunca me arrependi. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter me casado e ter tido a minha família e ter tido os meus filhos. E você vir com uma vergonha dessa, porque eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha, não aceito. Não aceito e falo. Já falo, toda vez que você vem aqui eu falo, porque eu não aceito uma coisa dessa. E não é para se casar. Não é. E ela olhou assim para mim, ela disse, sabe por que ela nunca... Porque o nome dela tá na igreja, tá em oração lá na igreja, porque Deus é que há de livrar. Deus há de livrar dela fazer uma desgrama dessa, dela ir se casar com outra mulher. Meu Deus, assim, eu fiquei sentado assim na cadeira, eu também não falei... Pessoal, a menina ficou caladinha, a neta dela, sabe? Caladinha, e eu só olhando assim a cena, e foi que a Carla, junto com a tia dela, as duas, que a outra que é prostituta também, Caramba, meu Deus, minha cabeça anda ruim. Eu tô na cabeça que eu tivesse dado um nome aqui pra ela. Ah, esqueci o nome que eu dei pra essa mulher. Que eu falei que foi pra São Paulo e era prostituta e que banca, né? Elas foram lá, o pessoal pegou uma de um lado e outra aqui da velha, nos braços dela assim. E mamãe se acalma, se acalma e entrou lá pra dentro. Aí entrou lá pra dentro, mas eu ainda escutava os berros lá pra dentro dela, sabe? Meus amigos, a velha ficou com muita raiva, muita raiva de ter ouvido a netinha dela dizer que gosta de outra mulher, que namora com outra mulher. Meu Deus, que cor. Caramba, eu fiquei assim, na minha cabeça, pra mim foi uma surpresa aquilo ali, porque há quantos anos, ó, só que ela namora com essa mulher já tem 9 anos, né? Antes dela namorar, eu acho que ela se assumiu, ela era adolescente ainda. A Jéssica. Ela assumiu a homossexualidade dela, ela era adolescente. Então, nunca mudou, nunca mudou. Então, assim, até onde eu sei, parece que as irmãs aceitaram, a mãe, as tias, todo mundo aceitou, menos essa avó. A avó não aceitou. Aí, até que desenrolou, embora, né? Bora lá pra... Aí eu entendi por que ela não levou a namorada dela pra ficar hospedada ali na casa da velha, da avó dela, porque a velha não aceita, né? Não aceita. Quando nós estávamos lá nesse local, a gente pegou uma mesa, né? Ficamos numa mesa, aí pedindo cerveja, água de coco. Foi um momento até bom, assim, de descontração, que eu passei ali com eles. Tinha um local lá de banhar, né? De dar uns mergulhos. E houve um momento, já estava assim, já começando a escurecer, talvez ali por volta das 18 horas. Nós conversando. E o marido dela do lado, pessoal, um homem. Ele é um cara, eu não sei, eu não consigo estimar a idade assim, mas eu acho que ele deve ser mais ou menos da minha idade. Mas tá acabadinho, gordo, barrigudo, já meio calvo. Mas uma pessoa muito serena, meus amigos. Calmo para conversar. Até o tom de voz. Durante todo o período que eu tive lá, ela me apresentou já na casa lá da avó dela. Ó, esse aqui é meu esposo, né? Temos 10 anos de casado, mas agora que essa é a primeira vez que ele veio aqui comigo e tal. Eu até conversei com ele um pouco sobre carros, né? Houve um momento lá da conversa que eles foram falar da compra de carro aqui. Ó, o nosso primeiro carro que a gente comprou lá foi um Classic usado. Depois compramos um Uno e hoje a gente tem um Fox. Nós temos um Fox.
Aí ele foi me explicar, ó, São Paulo tem muita oferta. O preço não muda muito não, mas oferta de carro, assim, muito assim, pra você olhar, escolher, tem. Aí eu até falei, eu digo, quem sabe aí, mais pra frente, quando eu digo, eu tenho um foco assim, acho que quando eu for comprar um carro seminovo pra mim, vai ser... Tem 3 cidades, Goiânia, Brasília ou São Paulo. De repente, se eu optar pra ir em São Paulo, eu lhe peço umas dicas, né? Ele até me falou que tem uns mecânicos de confiança. Falei, se você me indicar um mecânico de confiança só para ele periciar um carro de minha escolha lá, eu aceitarei sim a sugestão. Muito educado o marido dela. Eu achei ele uma boa pessoa. Simpático, não vi assim aquela implicância porque eu tava ali e ele tivesse com algum ciúme. Ela falou, é meu amigo de infância, ele, a irmã dele, a gente cresceu juntos, desde criança. E da pessoa dele, assim, eu gostei. Aí teve um momento que a gente estava conversando, eu falando da minha profissão, que eu sou professor, das situações que eu convivo, e aí acabou entrando no assunto de prostituição. E eu, na hora que eu fui falar aquela situação, mencionada a prostituição, é como se na minha cabeça assim, eu não estivesse nem lembrando que a tia dela era prostituta, ou que ela já foi prostituta. Não, eu estava falando dos casos que acontecem na sociedade, né? Eu falei que eu já tive umas alunas minhas que fazia programa. Aí eu falei assim que é uma profissão perigosa. Eu falei, é uma área, muitas meninas novinhas entram assim, mas tem os riscos, né? Eu falei, eu já vi uma aqui que ela fazia programa num puteiro, e esse puteiro era quase em frente, do lado praticamente da escola que eu lecionava na época, a escola lá que eu sempre falava aqui, da Jezabel, né? Da coordenadora Jezabel. Próximo dessa escola havia um puteiro. Um puteiro disfarçado de bar. Você passava... Enfim, muito tempo atrás, uma jovem de 16 anos foi assassinada a facadas dentro desse puteiro. Quem a matou foi uma mulher casada. Uma mulher casada descobriu que o marido dela era cliente dessa menina e ela entrou dentro do cabaré lá com uma faca foi ela e uma comparsa dela. A comparsa ajudou a segurar a novinha para ela desferir as facadas, né? Foi 2 no pescoço e 1 no peito. Matou na hora a menina. E aí eu fui... Mas assim, pessoal, antes que eu contasse, que eu pudesse relatar esse caso, quando eu trisquei no assunto, quando eu falei, umas alunas, eu falei, já vi uma que foi... Eu ainda ia contar a história, a Carla me interrompeu. A Carla me interrompeu e eu vou tentar... Eu não vou aqui conseguir falar 100% igual ela falou, mas eu vou tentar pegar aqui a fala principal. Ela disse assim... Pessoal, na hora que eu trisquei no assunto, ela deu uma gargalhada. Ela deu uma gargalhada e disse assim... menino, isso aí eu entendo. Isso aí eu entendo, porque tu sabe, né, Vitor? Tu sabe que eu sou puta desde novinha. Eu comecei a dar a buceta, dar meu priquito foi nova. Eu com 13 anos eu já sentava na vara dos caras aí, comecei a ganhar dinheiro. Aí foi quando eu e minha irmã viemos pra Goiânia. Eu morei uma temporada em Goiânia fazendo programa. De lá, minha tia me chamou aqui, lugar que era bom, né, tia? Tia fulana, a senhora que mora, não é verdade? Lá em São Paulo que é o point. Lá que é o lugar da gente ganhar dinheiro. Puta ganhar dinheiro lá. Meu amigo, ganhei muito dinheiro fazendo programa lá em São Paulo. Então, assim... Não, Vitor, não é desse jeito aí que tu tá pensando, não. Infelizmente, essa menina é porque ela não... sei lá, isso aí... Realmente, que foi o caso lá desse... Depois eu corroborei a informação, né? Ela foi vítima de uma emboscada. Foi uma situação arquitetada ali da dona do cabaré junto com essa mulher casada. Enfim. Ela falou, pois eu fui puta há muitos anos. Inclusive, eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga que ela é quenga até hoje, lá em São Paulo. E assim, a gente tava juntando uma grana que nós ia abrir um puteiro pra nós. A gente tava até decidindo, porque como em São Paulo já tem muito, a gente ia ver em que lugar, ou se a gente voltava pra Goiânia, ou se a gente vinha aqui pro Pará. Até pensei de abrir um aqui, voltar a morar aqui na minha cidade e ser dona de um carro. Eu ia ser a quenga-chefe. Pessoal, quando essa mulher tava falando isso, e ela falando alto, assim, tinha outras mesas, outras coisas assim perto, eu tava na mesa de frente, assim, eu tava de frente pro casal. Meus amigos, eu vi um semblante tão sem graça daquele marido. Assim, ele não fez aquele ato assim de rir pra disfarçar ou entrar na zoeira dela ali, sabe? Não,
o tempo todo ele conversando, ele olhando assim, de repente ele baixou o olho assim, ficou quietinho, assim, olhando pra baixo assim. Aí eu olhava pra ela e olhava pra ele, olhava pra ela e olhava pra ele assim. Meu Deus, assim, eu fiquei com vergonha, assim, eu fiquei com vergonha daquilo ali. Não por ela, porque ela, eu já sei do histórico dela todinho, mas pelo marido, assim, porque eu vi que ele não achou graça naquilo ali e ela percebeu. Ela percebeu tanto que ela olhou assim, ela disse: Ah, tu tá olhando desse jeito aqui pro meu marido é porque tu acha que ele não sabe? Ele sabe. Ele disse: Eu nunca escondi dele que eu era puta. Quando ele me conheceu em 2015. Ele me conheceu foi no ramo, eu era rameira, sabe? Eu era puta rameira lá dentro de São Paulo. Sou conhecida lá, tenho muitas amigas, tive muitos clientes lá dentro. Ele sabia, ele casou comigo consciente. Não, mas fica tranquilo, ele já sabe, ele não vai ficar com raiva não, ele sabe do meu passado, ele sabe de tudo. E assim, Vitor, quando a gente é nova, sabe? Quando eu era nova, tu acha que eu era mulher de assumir compromisso sério quando eu era novinha? Quando eu tinha 18 anos, 20 anos? De jeito nenhum, meu amigo. De jeito nenhum, eu queria saber era da bagaceira. Era da bagaceira. Quantos homens quiseram um compromisso sério comigo? Eu não quis. Mas assim, quando eu já tava o quê? Com meus 30 anos, né? Eu tava com 30 anos, já tava cansada. Aí eu fiquei eu tinha duas opções. Ou eu ia abrir o meu próprio cabaré, porque ia chegar um momento que talvez que eu ia estar cansado, eu não ia aguentar atender. Então eu queria ser a chefe. Eu ia abrir meu cabaré, ela disse: Olha, eu tenho umas amigas que é dona de cabaré, e assim, é um ramo que não entra em falência. Porque assim, você sempre vai renovando. Tu bota um grupo ali de mulheres jovens para fazer programa, no passo que elas vão envelhecendo, você vai trocando. Você despacha uma, bota outra novinha e vai, nunca acaba. Sempre tem, sempre tem. É um ramo que dá dinheiro e não fecha. Pessoal, quando ela falou isso, mas ele do marido, né? Não, mas ele já sabe do meu histórico, que eu... tá, só concluir, né? Eu tinha duas opções. Um era seguir o ramo de dona de um cabaré, ou então me casar. Ela falou: Não, eu acabei escolhendo me casar, sabe? Fulano aqui é uma boa pessoa, ele é um bom marido. Logo que a gente se conheceu, eu engravidei. E aí, hoje a gente tem a nossa casa. Ele trabalha como motorista de Uber e eu sou confeiteira. Eu trabalho para mim mesmo. Eu tenho diz ela que construiu um cômodo lá da casa dela, que é onde ela tem a produção dela de pegar encomendas. Ela falando: Por que eu não venho para cá no fim de ano visitar minha avó aqui em dezembro, passar o Natal? Porque a época que eu mais ganho dinheiro em São Paulo é fazendo doces, pegando... Eu não dou conta. Tem vezes que eu tenho que contratar mais duas mulheres para me ajudar a dar conta das encomendas que eu pego. Então, assim, a nossa vida hoje melhorou. Hoje eu tenho uma casa boa, minha filha, eu tenho condições de pagar um colégio particular para minha filha. A gente trocou de carro, eu posso viajar. Ontem eu vi ela, assim, eu não vi eles terem pena de pedir coisas. Traz isso, traz porção de batata, traz cerveja, traz suco, traz refrigerante. O que eles queriam comer, pediam ali. Diz ela, assim, que na situação financeira eles estão bem, né? Um padrão de vida razoável. Mas assim, quando ela falou essa parte, esse homem se levantou, ele levantou da cadeira e falou assim: Não, eu vou ali, amor. Falou assim: Eu vou ali, amor, daqui a pouco eu volto. E aí ele saiu, e aí eu fiquei mais ela lá na mesa. Ela, a tia dela, uns primos dela lá sentados, e continuei. Aí foi quando eu contei, né? Contei a situação lá dessa menina que foi assassinada, enfim, só completei. Não, me conta aí, o que aconteceu com essa menina lá? O que foi mesmo? Aí eu relatei a situação e logo em seguida a gente veio embora, né? Foi praticamente concluir esse relato, terminamos ali de conversar esse assunto e vim embora. Mas eu não sei, assim, aqui é uma coisa que eu não posso dizer assim: essa mulher trai o marido dela, ela ainda faz programa. Eu arrisco um palpite. Me parece que não, parece que ela realmente saiu, parece que ela se dedica. A menina dela, ela tem uma filha de 10 anos de idade, a cara dela, a menina. A menina é bem comportada, eu vi que a menina gosta muito do pai, o tempo todo ali, o pai e filha, um xodozinho um com o outro, se carinhando ali o tempo todo, ele brinca com a menina, ele é uma pessoa muito calma. Ela, igual eu falei, eu estranhei, porque em outras vezes que ela já veio, que eu ia lá conversar com ela, eu nunca tinha visto ela fazer uma cena assim, falar esse tipo de coisa abertamente.
Bastou tocar no assunto, a mulher se soltou, como diz o outro, soltou a franga, meus amigos. Soltou a franga ali na vista de todos nós. Escancarou a situação. E logo a gente veio embora, mas aquele homem veio, eu senti ele muito sem graça. Ele ficou constrangido. Porque eu já vi casos de homens, que aqueles homens mais liberais, né? Que eles mesmo, eu faço suruba mesmo, eu faço swing, eu e minha mulher, nós não tem disso não, sabe? A gente curte mesmo, casamento aberto, né? Relacionamento aberto. Eu já vi casos de homem que ele mesmo, ele fala também, ele assume que gosta do esquema feito dessa forma, mas ali não, assim, eu acho que eu vou dizer assim, o que eu imagino, né? Eu acho que ele foi aquele tipo de homem que ele se iludiu com aquele discurso que muita gente fala na sociedade. Tipo assim, olha, essas mulheres que fazem programa, elas estão nessa vida, não é porque elas gostam, sabe? Aquilo ali é porque ela foi obrigada, ela estava num estado de miséria, ela precisava sobreviver, e como é que fazia? Então, ela acabou indo para esse caminho porque ela não teve outra saída, mas o dia que ela encontrar, ela só precisa encontrar um homem bom, um homem de valor, que vai tirar ela dessa vida, dar um nome para ela, botar ela, fazer dela uma esposa, uma mãe de família, uma mulher honrada. E olha, eu já recebi esse tipo de sugestão. Rapaz, olha, tem uma mulher lá que ela é quenga, sabe? Ela é quenga, mas é porque ela não achou, sabe? Por exemplo, tu investisse nela, você chegasse nela, pedisse ela em casamento, tu ia ter a melhor esposa, porque como essa mulher ia ser grata, né? Enquanto os outros homens só querem usar, só quer usar e abusar dela, ninguém respeita, ninguém dá valor nela. Então, o homem que der um valor numa mulher dessa, assumir um compromisso sério com ela vai ser a melhor esposa do mundo, porque ela vai valorizar, ela vai reconhecer o que esse homem fez por ela. Eu, assim, cara, pode até ter, não vou dizer que não tenha, sabe? Pode ter essa mulher que realmente ela foi obrigada a se prostituir, mas no dia que ela arrumou um homem bom, ela valorizou esse homem, mas não é a regra, não. Eu não acredito que isso aí seja a regra. E eu ontem, quando eu vi toda aquela empolgação daquela mulher, sabe qual foi a impressão que eu tive? Isso só no meu pensamento. De que ela tem saudade da época que ela era puta. Ela sente saudade dessa vida bem aí. Porque assim, eu não vi ali uma fala de quem estivesse se lamentando. Quem tipo assim, oh meu Deus, que vida foi aquela, sabe? Eu sofri muito, eu não gosto nem de lembrar disso, sabe? Eu até já pedi perdão pra Deus, sabe? Senhor, me perdoe por eu ter vivido aquela vida de pecado. Não. Inclusive, eu vou até, enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu vou tentar encontrar aqui 2 vídeos que eu queria colocar aqui. Eu sempre, quando eu tenho vários depoimentos, vários relatos aqui de mulheres de programa. Eita, o danado vai ser. Tá, achei um. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Só um momento, eu vou achar. Peraí. Pessoal, como são mais de um vídeo, eu vou dar um pause aqui e aí agora eu volto. Meus amigos, eu encontrei 4 vídeos aqui. Eu tenho mais, tá? Eu tenho mais, é porque eu não. Esses aqui foram os que apareceu bem rápido aqui pra mim. Eu resolvi. São depoimentos. São 3 depoimentos de garotas de programa que eu achei na internet. Nesses coisas aí, TikTok, Instagram, né? Elas dando seus depoimentos. E tem um caso aqui de uma mulher casada. Esse aqui é pra fechar o conteúdo aqui, é só uma comédia pra gente rir, tá? Que eu separei aqui. Então vamos ouvir a fala dessa garota de programa.
Eita, agora... Pô, eu tô tentando rodar o vídeo aqui e não quer rodar. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, bora tentar por outro aplicativo aqui. Programa. Eu tô bem cansada. Hoje eu sou garota de programa. Eu tô bem cansada. Hoje eu atendi 4 clientes diferentes. Eu até ganho um valor mais ou menos bem, assim. Hoje foi na média de 250 a 380 cada cliente. Mas chega no final da noite eu fico muito cansada. Tem dias que eu não tenho disposição porque todo mundo só fica mostrando o glamour dessa profissão. Mas amanhã eu tenho que acordar cedo pra me arrumar. Eu vou no salão de beleza porque amanhã eu tenho um cliente que ele é um pouco mais tipo requintado, que eu posso falar assim, eu cobro um pouco mais dele. Então eu vou acordar amanhã cedo, vou pro salão pra no final da tarde a gente se encontrar. Mas eu fico muito cansada e eu tô pedindo aqui humildemente, tá? Porque eu quero evoluir na vida, sabe? Eu queria ter outras rendas atrelado a isso. Mas eu não consigo pensar em nada porque eu fico tão cansada que eu não consigo ter tempo para estudar sobre outras rendas. Aí se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito, muito. Acontece que às vezes eu não tenho nem tempo de cozinhar pra sair no Mac, tô tomando um refrigerante, porque é corrido, sabe, demais pra mim. Agora eu vou tomar um banho e vou dormir, tá? Boa noite. Vamos pro segundo vídeo. Pessoal, eu tenho uma garota de programa aqui, um vídeo dela, que na época eu botei esse vídeo no grupo do Telegram, e aí um participante lá da cidade, ela é de São Paulo, essa mulher. Esse meu inscrito, ele reconheceu essa mulher. Eu não sei se eu ainda tenho o áudio dele. Porque ela faz programa em várias cidades. Ela atende no Rio, no estado do Rio, em São Paulo. Acho que até no próximo depoimento aqui ela fala dos clientes, né? Que ela, tipo assim, ela tem que ir pro aeroporto, tem que viajar, eu tenho tantos clientes para atender amanhã em tal cidade. Não fica resumido só a um lugar, né? Vai para vários lugares, até cidades distantes. E eu vou ver aqui se eu conseguir encontrar essa fala do meu inscrito. Na época ele até me autorizou. Eu falei, eu podia fazer um conteúdo com isso aqui, porque eu ri demais, assim, quando ele me falou. Ele olhou bem e falou, cara, essa mulher, eu conheço ela, eu sei quem é ela. Já ele até me explicou lá como foi que ele... De onde, assim, o nome da cidade, o lugar onde ela atendia pessoas lá e... Mas enfim, vamos ver aqui o próximo vídeo. Do job, gente, é muito cansativo. Eu tô chegando agora, 00:49, aqui no hotel. Eu tô em São Paulo. Eu atendi 3 clientes hoje. E tô assim, ó, muito cansada. Só querendo tomar um banho e dormir. Foi muito puxado hoje. Foi muito cansativo. E... amanhã já vou pro aeroporto e vou pro Rio de Janeiro, que amanhã eu tenho que atender 2 clientes. Não tô afim, tô bem cansada. Esses clientes que eu vou atender amanhã são 2 clientes exigentes. Teve um cliente que eu atendi hoje, assim, muito chato. Ai, chato demais. Mas assim, grana, né? Compensa. E aí a gente tem que aturar algumas coisas. São as coisas que as gurias não contam, né? Mas eu tô aqui contando. Não é fácil, sabe? É muito cansativo. É uma vida, tipo assim, muito boa, sabe? Mas é muito cansativo. E amanhã cedinho eu tenho que acordar. E já tenho que ir pra labuta de novo. Acordar bem cedinho. Então cheguei tarde aqui no hotel. Tô desde cedo na rua, sabe? Pra atender os 3 clientes, sabe? Que foram em 3 hotéis diferentes. É isso, agora eu vou tomar um banho. Pessoal, ela é linda, essa menina. Meu Deus do céu. Essa aqui é linda. Eu não sou de ficar imaginando mulher, mas
Esse vídeo dela aqui eu botei num grupo dos meus amigos, e um amigo meu falou assim, cara, não é menos de R$ 500 a hora para fazer um programa com essa mulher aí, magrinha, bonitinha de rosto. R$ 500 a hora. E em outros vídeos que ela já gravou, ela fala que ela é mais que uma garota de programa, ela é acompanhante, ela é uma acompanhante de luxo. Então, assim, ela fica hospedada em hotéis com o cliente, ela vai em festas, ela se apresenta mesmo assim como se ela fosse a mulher daquele homem, né? E ali é por hora, ela tá ganhando por hora e todas as despesas, assim, o deslocamento, a hospedagem, a alimentação, é tudo por fora, né? O cara tem que bancar tudo. Isso aqui é acompanhante que só homem que tem muita grana. Eu não conseguiria bancar uma mulher dessa, né? Pra tê-la como minha acompanhante, jamais. Acho que nem se eu ganhasse 15, 20 mil por mês eu não faria isso, porque é muito dinheiro, assim, sai muito caro, né? Aqui é para os magnatas, né? É só para um magnata. Vamos, mais um vídeo aqui. Vocês perceberam aqui uma fala, eu até... Qual é o meu objetivo com essas falas aqui? Você percebe, assim, que fica uma fala de queixa, assim, eu sofro muito, é muito cansativo, sabe? Eu digo, ela não sabe o que é cansativo, não. Queria ver ela lá no hotel que eu trabalhava o dia todo, limpando o chão por meio salário mínimo, 8 horas dentro de uma sala de aula aguentando os filhos das mães solteiras, que inferniza lá dentro. Isso aí que é uma vida dura. Agora essa vidinha dela aí, toda arrumadinha, maquiada, ela viajando de avião de uma cidade para outra para atender os clientes, hotéis de luxo. Como se diz, reclama de barriga cheia, né? Vamos ouvir mais outra fala aqui de outra garota de programa. O começo é tudo, mas quando tá casado, transa uma vez por mês. Aí o homem vai atrás de quem? De nós. E nós é o quê? A ruim. Nós somos as cachorras condenadas. Que as mulheres julgam nós como fosse o demônio. Porque os caras vêm atrás da gente. Mas o erro tá nelas, porque elas só querem liberar e só o prequito e não quer se cuidar em nada. E só quer dar uma vez por mês. Os homens vão procurar outro job mesmo, então é certo. Até se eu fosse casado, eu também procurava. Essa daqui se fez uma defesa, né? Eu já vi depoimentos na internet de garotas de programa que relatam que são odiadas por mulheres casadas, né? Que as mulheres casadas odeiam. Enfim, mas eu concordo com o que ela falou, né? O que mobiliza. Se você vê qualquer entrevista com uma mulher que faz programa, todas elas têm uma informação que é unânime. Elas dizem que a sua carteira de cliente, né, a sua clientela é 100% feita de homens casados. Eu sempre me fazia essa pergunta, né? Por que homem casado recorre às prostitutas? Aí sempre a resposta que eu ouvia das mulheres é porque é um vagabundo. É porque é um canalha, um cafajeste que não presta. É porque o homem que presta, ele respeita a sua mulher, ele respeita a sua esposa. Mas aí depois, quando eu fui saber que o sexo ele é negado de forma majoritária, né? A esposa tranca o sexo, aí é a forma que o homem, a forma mais acessível que o homem encontra para obter sexo é recorrendo às mulheres de programa. Hoje eu tiro muito sarro, sabe? Eu tiro muita onda quando eu vou comentar coisas em rede social sobre esse assunto. Eu coloco assim... Essas mulheres casadas são muito ingratas, porque elas deveriam ser agradecidas, assim, fazer dessas mulheres suas melhores amigas, porque são essas mulheres que estão livrando elas de uma tortura. Elas não... quando o homem recorre a uma amante ou uma garota de programa, é a garantia de que essa esposa poderá dormir sossegada à noite. Esse marido não vai incomodar de noite. Ela não vai ser vítima do estupro marital, né? Mas não oferece o sexo. Aí o marido não força a barra, mas no entanto procura lá fora, aí acha ruim. Se procura em casa, acha ruim, fulana, eu tô me sentindo invadido, eu tô me sentindo estufrada, desrespeitada, porque eu não quero. E o fulano não me respeita, ele não me respeita.
Se o cara respeita ela, mas procura fora, também acha ruim. Ou seja, não tem essa forma, né, que fique bom. Esse último áudio aqui, isso aqui, pessoal, pra mim é eu consideraria isso aqui uma sátira, uma charge, porque na vida real isso não existe, né? Mas vamos ouvir aqui, é o diálogo de um casal. Quando terminar de almoçar, vai lá pro quarto. Tire a roupa. Hoje eu vou querer. Hoje eu vou lhe usar. Ô, meu amor, eu tô com uma dor de dente lá no fundo. Tá dispensando sua mulher? É do jeito que eu quero. Daqui a pouco terminou, você arruma lá pro quarto. Hoje eu quero de novo. Pode ser sempre um beijinho. A única coisa que me interessa é o que você tem no meio das pernas. Você arruma, tá teimando comigo, é? Você arruma, cuide. Bota que a comida já terminou. Vai lá pro quarto, me espera lá. Daqui a pouco eu vou lá lhe usar. Mas eu tô com fome. Tô comendo feijão ainda. Você tá teimando comigo? Quer que eu lhe pegar aí na beirada da perna da mesa mesmo, né? Tá me dispensando por quê? É porque o meu amor não tem nenhum beijinho de lado, nem nada. Sempre é ignorante. Tô mandando. Deixa esse prato aí, vai lá pro quarto, me espera lá. Vá. Que hoje eu quero de novo. Pessoal, quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu ri tanto. Eu ri tanto desse vídeo. Pra mim, isso aqui é uma sátira que essa pessoa fez em relação àquele personagem da novela, acho que foi da novela Gabriela, né? Que tinha o Coronel Jesuíno, que ele falava pra mulher: ande, vá lá pro quarto, tira a roupa e abre as pernas que eu quero lhe usar. Eu quero lhe usar hoje. Eu tinha várias chargezinhas dele, eu não sei se eu vou encontrar aqui, que ele dizia assim: é por isso que eu gosto das Kenga, porque minha esposa tem vontade, Kenga faz o que eu mando. Então, eu vou ver, até me lembrei aqui, se eu achar essa imagem, esse meme, eu vou botar até como capa desse vídeo aqui. Enfim, pessoal, era isso, né? Depois, eu queria muito que vocês comentassem, especialmente o caso. Foram 3 situações que eu trouxe aqui nesse podcast, né? O primeiro foi do rapaz lá da academia, que ele tá começando a ficar assim horrorizado, né? A realidade está se impondo diante dos olhos dele sobre as mulheres, né? Essas mulheres não é esses anjinhos, né? Talvez que ele pensasse. Ele está assustado com isso. O segundo caso foi da menina que é lésbica, que a avó não aceita. Eu esqueci de mencionar uma coisa. Quando nós estávamos ontem lá na mesa, no momento de lazer, né? E a velha não estava lá, eu tomei a liberdade de conversar. Eu falei assim, olha... Eu falei pra Carla, né? Eu falei, ainda bem que a sua irmã, ela parece que não leva muito ao pé da letra. Na verdade, ela estava lá, a Jéssica estava lá na hora. Aí eu falei assim, eu percebi que você não leva ao pé da letra, né? Tanto que a sua avó ficou alterada, esculhambando, brigando ali, e você ficou tranquila lá, né? Assim, nem olhava pra ela e lixando sua unha, né? Aí ela até falou assim, toda vez que eu venho é aquilo ali. Toda vez que eu venho é aquilo ali, eu nem ligo mais. Você entra por um ouvido e sai por outro. Tem vezes que eu fico rindo dela. Então eu vi que ela não se abala mais com a esculhambação, né? Aí a Carla disse assim, ela falou, tu viu que eu e a minha tia pegamos ela por o braço e levamos lá pra dentro? Pois é, lá dentro a gente conversou com ela, dizendo a Carla que falou assim pra ela, vovó, por que a senhora tem que aceitar? A senhora não tem que aceitar nada, por acaso é a senhora que está sendo pedida em casamento ou em namoro por outra mulher? Ou pela moça lá com quem ela se relaciona? E aí diz que a velha, tá repreendido em nome de Jesus. Aí falou, não é a senhora que tem que aceitar, quem tem que aceitar é ela. Quem tem que aceitar é ela. É a vida dela, ela tem o direito de viver a vida dela conforme ela quiser. Eu falei assim pra ela, eu falei, Carla, como tu é da família, né, vocês podem chegar nela e conversar, mas fala assim pra ela, dá uma orientação pra ela assim. Que tudo bem, ela tá, quando ela afirma, né, que a Bíblia
lá na Bíblia, Deus condena esse tipo de prática, né? Deus não aceita esse tipo de opção sexual, opção não, orientação sexual, mas tu fala assim, vovó, deixa que isso aí é entre a Jéssica e Deus. Tá? Se ela tiver em pecado, se ela estiver agindo errado, é ela com Deus, né? É só Deus que pode nos julgar. Eu digo, tu pode até usar, não tem nas liturgias da igreja que a pessoa, ela pode ter vivido uma vida inteira de pecado, se no último minuto da vida dela, ela se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus, ela morre salva, ela terá a salvação dela garantida. Eu falei, deixa que isso aí é ela com Deus, a salvação é individual, ninguém vai salvar ninguém, é cada um que fará por si. Então deixa, tudo é no tempo certo. Às vezes hoje, isso eu falando assim, para tentar acalmar aquela situação da velha ali, da avó, né? Eu falei, então assim, deixa que isso aí é ela com Deus. É o nosso, tipo, o papel dela de vó, de vocês, é respeitar e amá-la. Não é isso que fala no mandamento, amarás o teu próximo? Então, se ela vai se perder ou se ela vai se salvar, é Deus que vai resolver isso aí. É ela com Deus. E a menina falou, não, a gente já conversou isso, nós já falamos várias vezes, mas não adianta não, ela não cede. E aí eu digo, olha, ainda bem, eu digo, enquanto ela fizer isso aí só no meio de vocês já estão acostumados, a tua irmã nem liga mais pra isso aí, né? Eu falei, mas é complicado assim se ela estiver em público. Imagine se ela estiver numa praça, em algum lugar, num lugar cheio de gente, ela tratar a neta dela daquela forma ali, esculhambar com a neta porque a neta é lésbica. Isso aí pode dar um problema. Isso aí oriente ela, porque pode dar um problema. É crime. É um crime de homofobia. Para mim foi assim surpreendente aquela situação. Eu achava que, pessoal, eu já vi muitos casos de pessoas que têm um familiar, um filho, um neto, um sobrinho, alguém na família que seja gay, que seja lésbica. Às vezes no começo há uma resistência, tem gente que fica amargurado, não aceita, chora, fica intrigado. Uma vez eu vi um caso na internet de uma mãe, foi um depoimento de uma mãe, ela era filho único, ela tinha um filho único dela e aí ele se assumiu gay. E ela era crente, inclusive da Assembleia de Deus, e ela não aceitou e ela se intrigou com esse filho dela, se intrigou, expulsou de casa, não quis mais saber de jeito nenhum do filho. Aí esse filho dela acabou indo embora do Brasil, ele foi embora para outro país e ficou muitos anos. Aí ela contou que depois que esse filho foi embora do Brasil, ela disse que chorou muito, se arrependeu muito do que ela tinha feito, de ter agido daquela maneira, e entrou em contato. E aí tentou se explicar que ela tinha agido daquele jeito por conta da religião, por conta do que ela acreditava, que aquilo não era certo, aquilo não era de Deus, era do diabo. Enfim, aí no próprio vídeo que ela gravou, em seguida ela mostra a cena do filho dela vindo. O filho dela voltou do Brasil e ela foi no aeroporto receber, ele abraçou, beijou. E aí ela teve uma fala, eu até me emocionei no dia que eu vi esse vídeo, né? Ela falando assim, ela disse assim, meu Deus, é o meu único filho. É o meu único filho, eu vou perder meu filho por conta de religião, por conta de... Não, ele é meu filho. E isso aí não é motivo para eu... Então assim, ela cometeu um erro, mas ela voltou atrás no erro dela Então assim, naquele momento já estava tudo bem, né? Mãe e filho se perdoaram e estava de boa agora, ela estava acolhendo esse filho agora, mesmo sabendo da condição dele de homossexual. Assim, na minha visão, eu acho uma bobeira. Assim, isso aí é uma coisa que... Eu penso assim, a pessoa não está prejudicando o outro, né? Uma mulher que mora com outra mulher, um homem que mora com outro homem, eu não me sinto prejudicado por conta deles. Um discurso que eu ouço muito é assim, a população do mundo vai acabar. A população, porque 2 homens não se reproduzem. Meu Deus, mas uma vez eu vi uma pesquisa, parece que aqui no Brasil, da população masculina, 2% só é homossexual, ou seja, nós temos 98% de héteros, né? Então, assim, o fato de terem pessoas homossexuais, isso não vai acabar com a população nem do Brasil, nem do mundo, porque majoritariamente a maioria das pessoas são héteros. Uma vez eu vi um confrade, até aqui, que me acompanhava aqui nesse canal, ele me falou uma frase interessante, ele disse assim,
Ele acreditava que a homossexualidade seria um próprio controle da própria natureza, né? Para que a população não se reproduza demasiadamente. Então, muitos homens e mulheres desenvolvem aí a homossexualidade, porque aí não vai ter filho, né? Já é uma forma de barrar essa procriação, né? Esse tanto de filhos. Não está prejudicando a vida de ninguém. Eu acho que a pessoa viva. Se quer morar com outra mulher, pois que more. Se quer morar com outro homem, que more. Enfim, essa é a minha visão. Eu poderia dizer que eu era contra quando eu era da igreja, né? Porque eu seguia os dogmas da igreja. Mas como hoje eu sou um ateu, para mim não é algo sem sentido isso aí. Inclusive, essa fama bem aí, ela já até me ajudou, né? Essa palavrinha de 3 letras aí já me ajudou muito a me safar de muitas bombas que surgem no meu caminho. Eu acabei fazendo esse acréscimo. Qual foi o terceiro ponto? A questão da Carla escancarar na vista do marido que ela era prostituta, né? Como que você vê isso aí? Você acha que isso foi uma atitude correta? A reação desse marido ter ficado cabisbaixo e se retirou do local no momento da conversa? Eu arrisco que ele ficou com vergonha, aquilo ali. Por mais que ele saiba, por mais que ele aceite, mas acho que lá no íntimo, isso aí é quase que como uma ferida emocional que ele carrega com ele, de ter se submetido a isso, né? Ele pensou uma coisa e de repente é outra. O meu muito obrigado a todos aí que ouviram mais esse depoimento e até breve, até um próximo podcast, tá bom? Um grande abraço aí e comentem. Tchau, tchau. Pessoal, só uma informação que foi uma coisa que a Carla me falou. Por 2 vezes eu lembrei na hora que eu estava gravando, mas eu lembrava e esquecia logo e não falei, né? Mas eu vou deixar dito aqui. Houve um momento na conversa que eu tive com ela que eu perguntei assim: você mora na capital, né? Vocês moram na capital? E ela falou: é. Eu falei: em que região você mora da capital? Aí ela disseram: nós moramos... Eu entendi que é um bairro. Ela falou: nós moramos no bairro de Interlagos. Interlagos, eu fiquei até curioso. Eu já vi falar nesse bairro. Interlagos seria um bairro nobre ou é um bairro de periferia? Quem morar em São Paulo, que conhece, comentem aí sobre esse bairro. Eu vou já dar uma olhada aqui, só para me ver a localização. Eu ainda não estive em São Paulo para conhecer, para andar, né? Ainda não fui. Eu tenho até um grande amigo aqui que ele já se prontificou. O dia que eu estiver por lá, a gente combinar, que é o meu amigo Zion, pra gente dar uma volta aí na capital, né? Na capital paulista. Deixa eu botar bem aqui, Interlagos. Sabe o que eu lembro desse nome, Interlagos? Parece que é onde tinha as corridas de Fórmula 1, não era? Eu vou já olhar aqui. Cadê? O Autódromo José Carlos Passe. Cadê? Cartódromo de Interlagos, Ayrton Senna. Quando ela falou essa palavra Interlagos, já veio na hora, assim, a lembrança lá da época que a Fórmula 1 era mais falada, né? Nós tínhamos o Ayrton Senna. Mas eu não conheço. Fosse para me arriscar um palpite, eu acho que Interlagos deve ser um bairro bom. Deve ser um bairro muito bom. Essa tia da Carla, ela até, assim, ontem eu conversei muito com eles, né? Tirando esse episódio dela se ela não fala isso com o marido dela, eu ia dizer, se fosse para me mencionar isso aqui, eu ia dizer: não, foi uma tarde maravilhosa. Conversamos muito, foi tudo de bom. Mas essa coisa dela ter falado da vida de prostituta, assim, foi o fato constrangedor ali, né? Tirando isso aí, o resto foi bom. E a tia dela ficou me perguntando sobre... Eu falei pra ela que eu tinha feito um concurso em Campinas e que depois abriu um segundo concurso do TRT, mas eu não fiz porque as vagas todas eram pra capital. Eu não tive coragem. Eu falei: o custo de vida alto e também a violência. Aí ela falou assim, não, mas a violência tem praticamente todas as capitais, né?
Toda capital tem violência, mas em toda capital tem lugares melhores, tem lugares piores. E o custo de vida, ela falou, depende do que você quer pagar. Ela falou, como ela achou que eu fosse sozinho, né? Ela pensou que eu iria, se fosse para me mudar lá para São Paulo, eu iria só. Ela falou, tu pode alugar uma casa de 2 cômodos. Uma casa de 2 cômodos, você vai pagar, incluindo tudo, a casa com a energia, o aluguel, tudo, 2 mil, pronto. Se você ganhar 10 mil, 12 mil, você vai ter uma despesa de moradia aí, o básico aí de 2 mil. Eu fiquei olhando assim, eu falei, só isso? Ela, sim, agora, se você, não quero morar num bairro melhor, eu quero morar numa casa maior, mais espaçosa, aí você vai gastar mais, né? Mas tem opção para todos os gostos ali em São Paulo, e bairros bons. Mas, por enquanto, eu tirei o meu foco de São Paulo, né? Em relação ao concurso público, eu, no momento, não tenho nenhum concurso, nada em vista, né? Eu estou com foco em outra região agora. Quem sabe aí futuramente. Agora sim, né? Eu acho que eu consegui finalizar. Obrigado aí.